Alô, galera do lado B da Terra Plana! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Dani Love, aqui direto da central lado B da Terra Plana Sports Arena. E comigo hoje está a galera do canal Cinema e Sociedade, um canal muito maneiro do YouTube que eu estou convidando todo mundo a conhecer. E a galera que faz parte, todo mundo aí, cada um é de uma área, isso que é legal, que faz um bate-papo maneiro de cinema com vários pontos de vista. Conosco está aqui hoje o economista Zé Luiz Alcântara Filho. Seu alô, Zé. E aí, Danilo, valeu, obrigado pelo convite. E vamos que vamos, beleza. Também o psicólogo Rafael Dias. Olá, valeu pelo convite. Estamos aí, vamos discutir Lunga e Capitão Nascimento, o duelo do século. Isso aí. A socióloga Alejandra Esteves. Olá, pessoal. Vamos que vamos no debate. Vamos ver se esse debate esquenta. Isso aí. E o administrador público Bruno Bretas. E aí, Dani Love, tamo junto. Beleza, beleza. Minha gente, o nosso papo hoje é o seguinte. Dizem por aí que a arte imita a vida, né? Mas muitas vezes também, digamos assim, a arte pode, às vezes, mostrar algum vislumbre, né? Do que vai ser a vida, do que pode ser a vida, do que deveria ser a vida. Enfim, nem sempre ela vem a reboque da realidade, às vezes ela até prenuncia algumas coisas. E nesse sentido, eu chamei a galera do canal que fala de cinema e pensamos aqui em trabalhar o duelo do século de duas produções cinematográficas brasileiras que nos últimos tempos, né, foram assim, não só importantes enquanto filmes, né, enquanto produções cinematográficas, mas também pelo fenômeno que as causaram, digamos assim, no momento em que foram exibidas no cinema e que teve a repercussão na sociedade brasileira. E eu estou falando, né, dos filmes em ordem aí, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 e, mais recentemente, o Bacurau. E a ideia é a seguinte, afinal de contas, Lunga versus Capitão Nascimento é ou não é o duelo do século, minha gente? E aí? O que vocês querem dizer? Eu tenho uma porrada de coisa para falar sobre esses dois filmes, mas eu preciso que vocês, né, tomem a frente aí, né? Eu vou fazer algumas perguntas e queria ver a opinião de vocês em relação a isso. Deixa eu fazer uma provocação inicial, né? Em relação ao nervoso que dá, hoje em dia, a gente assistir de novo, né, o Tropa de Elite 1. Outro dia eu vi um meme, né, um meme meio antigo, né, que dizia assim, olha, a coisa começou a ir pro beleléu do Brasil, do golpe, etc., na hora que fizeram um filme onde um policial torturador, violento, psicopata, aparece no filme e a população começou a aplaudir. Na hora que a população aplaudiu o Capitão Nascimento, ali estava escrito que ia dar merda, né? E um pouco, parece que está tudo no filme, né? A coisa que o problema é a corrupção, que bandido bom é bandido morto, e etc, etc, etc. Então, de certa maneira, assistir hoje o Tropa de Elite, fica ainda mais claro, de certa forma, né? O tipo de discurso que aquele filme estava vocalizando, né? A gente tem vai ter aí talvez um espaço de debate, porque na época houve muita discussão se o filme era fascista. Não é o filme o filme não é reacionário, o filme na verdade está vocalizando um pouco a visão do personagem, parará, é o Capitão Nascimento, o problema não era o Zé Padilha, o problema não era o filme, o problema era o Capitão Nascimento, enfim, né? Então teve aí toda essa polêmica naquela época e hoje dá nervoso de assistir. O Bacurau, por sua vez, é um pouco uma catarse necessária que muita gente estava precisando. Também teve gente aplaudindo no cinema, mas com uma diferença, né? No Tropa de Elite, as pessoas aplaudiram o policial matando pobre, né? Então a gente pode debater a questão, sei o quê, tráfico de drogas e tal, mas era isso. No Bacurau, as pessoas aplaudiram na hora
né, que os pobres, né, passaram o facão nos imperialistas, nos racistas, etc. Né? Muita gente quer ficar igualando, dizer que os dois trabalham com a ideia da violência, mas aí teria muita diferença entre uma violência de um e a violência de outro. Né? Então, para começar, vocês acham que dá para igualar um pouco? Eu não acho que nenhum de vocês acha isso, mas na moral, mas enfim, que daria para igualar um pouco os dois filmes no sentido de ambos proporem a violência como solução dos problemas? Quem começa? Eu nem sei, vamos fazer... Eu queria... Vou pegar essa questão aqui. Eu acho que tem uma distinção que a gente pode falar, que é do aparato de Estado. Né? Quando a gente está falando de tropa de elite, é a polícia e também a violação de direitos humanos que está colocada ali liga com a violência do Estado brasileiro. Então, essa é uma distinção, acho que é importante fazer com o que a gente vê no Bacurau. Mas eu queria voltar um pouquinho antes também, assim, eu acho que essa provocação é interessante sobre a questão da violência, como cada filme trata, né, cada obra cinematográfica vai lidar com essa questão da violência, mas eu acho que vale a pena voltar no Tropa de Elite para pensar em que momento ele foi produzido e qual é e como a estética do filme circulou nesse período. Porque eu acho que o interessante de Tropa de Elite é que ele fez sucesso popular primeiro. Ele fez sucesso no mercado popular, pirata, de DVD, né? pirata. DVD pirata. E foi uma polêmica que envolveu o filme. Porque teve uma circulação do filme nas redes, teve uma circulação... vamos dizer assim, informal, no mercado informal. E porque o filme tinha uma gramática também muito próxima, havia no filme uma ideia de estar próxima da realidade. Então, as pessoas não sabiam muito bem do que se tratava aquilo, porque as pessoas assistiam pensando que era de fato a seleção do BOPE, era um treinamento do BOPE mesmo. Tanto que rolou depois Tropa de Elite 1, 2 e 3 no mercado informal, que eram filmes documentários, por exemplo. O próprio Notícias de uma Guerra Particular foi vendido como se fosse Tropa de Elite 2 ou 3, enfim. Então o filme, assim, a estimativa que se faz é que o filme foi visto, e foi um fenômeno que atravessou as classes sociais, por 15 milhões de pessoas. E depois ele foi lançado no cinema e foi visto por 2,5 milhões de pessoas. Então, mesmo com esse mercado informal, as pessoas foram no cinema, foi um sucesso de bilheteria e tudo mais. E aí também eu acho que tem um elemento que o Tropa de Elite também fez sucesso porque se ligou a algo que já está assim, que circula há muito tempo, que são os programas policiais. Então há ali uma estética que aproxima essa estética da violência que todo mundo consome todo dia, né, na hora do almoço, às tardes, isso está muito presente. E como o filme fazia esse recurso da realidade, as pessoas ficavam ali na borda entre a ficção e uma possível realidade, e isso foi buscado no filme, um realismo, né? O Capitão Nascimento dá tapa na cara no treinamento, a Fátima Toledo que fez a preparação de elenco, e ela busca essa realidade, enfim. O filme foi bem feito nesse aspecto, assim, tem no filme qualidades que cativou. É muito bem feito. O filme é muito bem feito, é um filme de ação, é um filme que, no caso brasileiro, a gente não tem essa tradição de filmes de ação, então é um filme de ação muito bem feito. Inclusive os planos, né, Rafa, assim, nos momentos de tensão, você vê que a câmera, ela te
promove aquela emoção, agita, né? Mexe com as cores, deixa escuro, né? Enfim, passa a tensão e as sensações assim de uma forma bem bacana. Assim, o time do filme é muito bom. Então você tem o Lula Carvalho, que faz a fotografia, é o filho do Walter Carvalho, é um grande fotógrafo. O Lula Carvalho é mais jovem, mas é um grande fotógrafo. Então, do ponto de vista cinematográfico, o filme tem qualidades inegáveis. A atuação de todo A mundo atuação ali do Wagner Moura é fantástica, é foda, o cara é foda mesmo. E o filme tem qualidade na fotografia, na montagem. A montagem do filme é muito bem feita. Então, esses elementos de qualidade do filme aparecem. Agora tem um problema que eu acho que é um problema de origem, que é o seguinte: a questão da narração não era o Capitão Nascimento. Era o Matias, né? Era o Matias. Porque é o livro, né? O filme vem do livro, que é anterior, que é do Luiz Eduardo Soares, do André Batista e Rodrigo Pimentel. E quem ia narrar o filme é o personagem do Matias, porque ele de fato é aquele que se transforma. Ele vai ser selecionado para o BOP, ele muda nesse processo, né? A própria seleção produz isso. E depois do material já gravado, ele apresenta para algumas pessoas o filme e consideram que o personagem principal é o Nascimento e não o Matias. Então muda toda a narração. E dá para ver que a narração, o foco total é no Nascimento. Você tem uma voz off, uma voz over, né, que se chama no cinema dessa voice off, que narra o filme inteiro, do começo ao fim. E esse é o grande problema, para mim é um grande problema do filme. O foco excessivo nesse narrador onisciente, que vai contar a história, e vai contar a história puxando você para o lado dele. Então não há nenhuma contraposição ao modo como ele narra. Ele fala é a verdade. É a verdade, ele sabe de tudo, é um narrador que sabe de todo o que está acontecendo. Você, quem está assistindo, não tem conhecimento total do que está sendo visto. Está vendo naquele momento. Ele já conhece a história toda. Então, esse é o problema do ponto de vista político, estético, que o filme tem. Ele centra a narrativa no Capitão Nascimento, ele sabe toda a história e ele vai operando, tanto que ele vai te convidando para o ponto de vista dele o tempo inteiro e vai criando uma cumplicidade com o espectador. Tanto é que quando ele está falando, ele fala assim, parceiro, dá pra ver o modo como... E se aproxima de alguma forma desse jeito do carioca, né? Tem todo esse jeito de falar do carioca. Eu me lembrei muito, assim, agora revendo, né, para participar aqui do debate, de uma fala, né, da Chimamanda Adichie, aquela... nigeriana, né? E ela vai falar num TED que ela participa, né? Aquele do Perigo da História Única. Ela fala assim: o poder é a habilidade não só de contar, né, a história de outra pessoa, mas de tornar essa história uma história definitiva. E aí ela cita lá um escritor, sei lá o que, palestino, se eu não me engano, e ele fala assim: se você quer destruir, né, uma outra pessoa, basta você começar a contar a história dela e começar a falar assim, em segundo lugar, né? Então você coloca ali o foco num narrador, né, que é justamente o Capitão Nascimento, esse narrador onisciente, e aí todo o resto vem em segundo lugar. No caso, a narrativa dos traficantes, a narrativa dos estudantes da PUC, né,
que seria um pouco essa esquerda meio inconsequente também. Então, tudo isso aparece em segundo lugar, né? Porque quem está ali em primeiro é o Capitão Nascimento e o BOPE, de uma maneira geral. Então, isso efetivamente muda toda a narrativa, né? Qual é a perspectiva que o espectador está sendo convidado a olhar e, de alguma forma, a humanização, né, desse personagem. Somos todos humanos, mas esse trabalho de humanização e de empatia, de criação de empatia é, de fato, para mim, o mais complicado. E isso é violento. Isso no filme é muito violento. Exato. Inclusive, eu queria até... que a Lê está trazendo. Isso é produção de violência mesmo. Porque, assim, ele conta essa história e todos os outros personagens, eles são umas caricaturas. O personagem complexo é o Capitão Nascimento. E não tem um escroto, ok, mas ele apresenta com a complexidade, os problemas que ele está enfrentando, qualquer coisa, sua pensa. Os outros estão ali de forma completamente estereotipada, né? E, inclusive, eu até queria ver a opinião do Zé. O Bruno, eu tenho certeza que viu esses outros filmes também do Zé Padilha. Porque é o seguinte, esse recurso do Zé Padilha, aí eu vou dizer o que eu acho, entendeu? Porque para mim, esse papinho que ele quis colocar na época, não, o filme não é reacionário, na verdade estamos mostrando uma realidade. Pô, tá mostrando uma realidade que é interpretada unicamente por um lado. E não aparece nenhum tipo de interpretação da suposta realidade que ele está mostrando por outro viés, né? E é um recurso que o Padilha usa em toda coisa que ele faz. Se você for olhar no Robocop, que é a refilmagem que ele fez depois, né? O Robocop não tem essa figura do narrador, mas ele coloca um personagem lá, que é o personagem do Samuel L. Jackson, para vocalizar o discurso conservador, inclusive, assim, claramente falando com o público conservador, que é o público com quem ele quer falar. Na verdade, é o público com quem ele quer falar. E no Narcos, ele faz a mesma coisa. Quem que é o narrador do Narcos? É o policial, que tem uma visão tacanha da questão das drogas, que tem aquela visão da guerra às drogas no final das contas. E no Mecanismo, que eu consegui... Eu não consigo assistir. Mecanismo, 15 minutos. Mecanismo, olha só, eu tenho azia, mano. Não dá pra eu ficar vendo. Eu não consegui filmar. Mas o ônibus 174 não é assim, né? O ônibus 174 é outro documentário também. Né, cara? Não tem como ele fazer isso também, sabe? Tem o Garapa também, mas... uma escolha. Tudo bem. Mas aí, bem ou mal, no ônibus 174, ele é um cara que tá ali. É um documentário, bem ou mal, um documentário. É um documentário. Danilo. É importante ressaltar essa questão, por exemplo. Na verdade, se não me engano, acho que o Rafa fala isso melhor do que eu, o Tropa de Elite, o primeiro filme que ele faz que não é documentário. Padilha, historicamente, era um documentarista. Sim, ele tinha feito um documentário bom, até. É um filme muito bom, assim, é um documentário muito bom. Eu gosto, e ele, justamente, no Barão 104, ele humaniza um personagem que a sociedade já tinha condenado. Uhum. Assim, verdade. O rapaz é asfixiado dentro do camburão, a sociedade criou bom. Mas beleza, fez a justiça. E ele vai humanizar, vai mostrar que o menino foi sobrevivente lá da cena da Candelária. Então, assim, tem todo um contexto para aquilo ali. Só queria só voltar um pouquinho no que você falou antes, da questão do ser violento ou não ser violento o filme, que, assim, existem violências em ambos os filmes, mas são violências diferentes. E assim, aí vai discutir o que é violência, não é violência, enfim. Eu não considero Bacurau um filme violento, para começar. Apesar de ser tido como tal. Bacurau é um filme reativo. As pessoas se defendem, ponto. O Tropa de Elite, ele vai retratar a violência como ela é no dia a dia. Assim. Ela é uma violência dada. A questão que eles falaram do Capitão Nascimento, de fato, é uma visão de um lado só. Talvez seja a visão do Baiano, ou, enfim, do Marcinho, ou alguns dos traficantes, tá? Seria um outro ponto de vista. É unicamente mostrado no filme o lado do policial ali. Que a questão que o Heleno falou do personagem caricato, em várias falas do filme surge, quando ele fala, por exemplo, porque quando ele fala que se o Matias e o Neto fossem um só, eu tinha um substituto. Mas um é só coração, outro é só razão. Um é inteligente e o outro é meio burro. Eu me entendi mais ou menos isso, né? Então, assim, em relação à pergunta do Danilo,
termos de violência, eu acho que eu não considero o Bacurau um filme violento, não. Eu considero o Tropa de Elite um filme violento. Ele trata o assunto do Tropa de Elite é violência. O assunto do Bacurau é resistência popular. É outro rolê. Eu fiquei pensando muito com essa coisa da violência, né? No caso do Tropa de Elite, de alguma forma, é uma reedição da teoria dos dois demônios, né? Da época da ditadura. Aquela ideia de igualar os dois lados, quer dizer, traficantes e policiais igualados aos dois lados, o que o Rafa colocou no início, né? Quer dizer, um é uma violência exercida pelo Estado, que deveria proteger os cidadãos, né? Resguardá-los ali, e a outra é uma violência cometida pelos cidadãos. Então, na verdade, a teoria dos dois demônios, ela fala de uma cultura de impunidade, que é, de alguma forma, o que o Tropa de Elite está trazendo também, né? Quer dizer, a cultura dessa impunidade, da não responsabilização dos agentes de Estado que violam os direitos. Então, é uma reedição dessa teoria dos dois demônios e, de alguma forma, a gente pode, que nos remete, de alguma maneira, à manutenção, né, do que é essa lei de anistia, desde o período da ditadura militar, que se mantém aí como um intuito autoritário dentro das instituições policiais. Então, no caso do Tropa de Elite, a ideia da teoria dos dois demônios, para mim, está muito clara, está ali explícita. No caso do Bacurau, seria o oposto, né? Essa ideia da resistência popular. E aí é alguém que, como o Bruno colocou aí, reage a uma violência exercida pelo Estado, ou no caso do Bacurau, nem é pelo próprio Estado, mas com a conivência do Estado na figura ali do prefeito, né, da cidade. Que faz a negociação ali, né? E ilumina, assim como o Tropa de Elite, que vocês colocaram, é um pouco essa cultura do fascismo também, né? No Bacurau aquilo ali está muito explícito e o fascismo, de alguma forma, no final está sendo enterrado momentaneamente. No caso do Tropa de Elite, o próprio lançamento do filme demonstra talvez o renascimento desse fascismo na nossa sociedade, né? Um pouco os dois polos, né? Um marco talvez inicial aí representado pelo Tropa de Elite e o momento terrível que a gente se encontra hoje em dia. E era o momento também do... Oi. Eu ia pensar assim, porque é o seguinte, beleza, eu acho que a pessoa tem que ser muito inocente para cair no blá 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 do Zé Padilha que ele mandou na época. Quando houve a crítica e ele disse, não, mas o filme não é reacionário, papapá. Cara, na boa, se coloque, eu convido o ouvinte do nosso podcast a se colocar no lugar do Zé Padilha. O cara escreve o roteiro, filma as cenas, escolhe a trilha sonora, os enquadramentos, toda a parte. É diretor, roteirista... É diretor, aí monta o filme, edição, pós-produção, sei lá o quê. Aí ele olha o resultado final, caralho, não passou na cabeça dele que o filme estava vocalizando um discurso reacionário? Ele olhou o resultado final e falou, não, é só um personagem. Ah, por favor, claro que não. Agora, aí eu queria saber, Zé, é o seguinte, ele teoricamente, ele fez um meia-culpa depois, que seria o Tropa 2. Uhum. Porque o Tropa... não, mas aí o Tropa 2 ele mostrou que, na verdade, ele não era nenhum reacionário. Cara, sinceramente, eu queria saber a opinião de vocês, porque eu tenho uma opinião em relação a isso. Porcaria nenhuma. O discurso do Tropa 2 é exatamente o mesmo do Tropa 1. O problema são os políticos corruptos, a questão é uma questão moral, no fundo não é. Essa coisa, porque eu estou lutando contra o sistema é foda, porque o sistema é sei lá o quê, com a imagem mostrando Brasília. Porque o problema são os políticos e a solução é polícia. O problema são os políticos e a solução é polícia. Não mostra no final a Avenida Paulista, sacou? Mostra Brasília. E ainda por cima, mas aí aparece ali o Fraga e tal, o Freixo, que para mim entrou de gaiato naquilo dali, mas beleza, porque o Fraga é o Freixo, né, e tal. E o Fraga aparece... Rio das Pedras é Rio das Rochas, né? Exatamente. O Fraga, ele aparece, pelo menos, eu acho que isso, aí sim, como um cara que tá ali, sabe, um cara raçudo também, sabe, que tá encarando ok, mas na hora que pede para ele falar um pouquinho do problema, aparece sempre de uma forma muito simplista e não dá o espaço pro Fraga. É aquela história, o narrador continua sendo o Capitão Nascimento no final. Então você acha, Zé, que agora com Tropa 2 ele
Ele teve o meia-culpa dele ou não teve? Na verdade é um arco incompleto do personagem, né? No 1, como o Rafa falou, ele, digamos, ele não muda o filme inteiro, ele fica, né, passa o filme inteiro sendo o mesmo. No 2, ele começa a criar esse arco, né? Digamos que ele é um cara que tá ali tinha uma visão de mundo extremamente conservadora, e ao final do 2, digamos que ele chega a ter ali alguma consciência em si, né? Que ele começa a ver algumas coisas de maneira diferente, mas eu acho que muito incipiente, e eu diria até que se tivesse que ter um Tropa de Elite 3, teria que ser no Capital, né? O inimigo é o Capital, porque mas isso aí, meu querido. foi Brasília ali, né? Aí fez o mecanismo, aí ele fazia o mecanismo. Enfim. Aí ele faz o mecanismo, exatamente. Eu queria voltar... Aí ele trocou o Nascimento pelo Moro. Mas eu queria voltar na questão da estética, mas que remonta à questão da política da mesma forma. E eu concordo que é igualmente problemático, moralista e não resolve o problema. A solução para ele é polícia. Isso que eu acho, assim, é irritante isso, né? Porque como que no final das contas o problema não é um problema social, histórico, não é? Ok que ele coloque um personagem que tem essa visão, né? Mas a gente sabe, inclusive o seguinte, para quem tinha alguma dúvida, a posição pessoal do Padilha nos últimos acontecimentos, nos últimos anos, a posição pessoal que ele teve no golpe, sacou? É suficiente para mostrar quem ele é. Então não venha você agora querer enganar alguém. Mas eu não sei, Danilo. Ele só engana quem quer ser enganado. Sinceramente, o Padilha só engana quem quer ser enganado. Eu concordo, a solução Desculpa, eu tenho uma tese sobre isso. Na real, o Padilha, ele é um cara do mercado financeiro. Ele tem um... Ele é ligado ao Instituto Milênio, gente. Mas lá atrás, o trabalho dele, ele encheu o saco de ganhar dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. E ele é um cara do mercado financeiro de fato. Ele operava na bolsa. Então ele ganhou dinheiro. E aí, um belo dia, ele falou: cansei de ganhar dinheiro, quero fazer alguma coisa. E decide então contratar um documentarista americano, e esse documentarista começa a dar aulas para ele, uma coisa quase particular. E aí ele começa a carreira dele de cineasta, na virada dos anos 90 para os 2000. E aí ele começa a fazer alguns documentários. E é um cara conservador, ele de fato é um cara conservador que talvez na filmografia dele você tem lá exercícios de documentário, porque ele estava aprendendo a fazer. Então ele fez Carvoeiros, parece que é um documentário fala da exploração do trabalho infantil, e fez... depois Ônibus 174, que é um ótimo documentário, mas ele estava ali, com a equipe, ninguém faz nada sozinho. E quando ele foi para uma postura mais autoral no cinema, então ele demonstra o modo o pensamento dele, o modo como ele enquadra o mundo, né? Ele está pensando a partir do cinema. Então eu acho o seguinte, para mim ele continua sendo um cara do mercado. Ele não é um cara do cinema, ele é um cara do mercado que conseguiu sucesso e foi bem sucedido nessa coisa de produzir um filme de mercado, que é um Tropa de Elite, que tem qualidades, mas ele ganha na alta e na baixa. Agora, por exemplo, ele tá tentando se reabilitar com setores vamos dizer assim, progressistas ou democráticos, porque ele é o cara que foi convidado para fazer um documentário, um filme de ficção, melhor dizendo, sobre a Marielle. Então, é um cara que... Tem a Globo envolvida, Rafael, nessa história aí do filme da Marielle? Entendeu? Para além da questão da própria questão da repressão do Estado, da tortura e coisa e tal, por exemplo, tem alguns outros elementos ali que me incomodam demais.
Como, por exemplo, aquela fala do Capitão Nascimento quando pega o fogueteiro. Ele fala, eu sabia que se eu soltasse o fogueteiro, iam matar o moleque. Né? Então, quer dizer, você deixa ali ele sabe que aquilo vai acontecer e como opera o tráfico, a ética no morro, vamos dizer. Outro momento, quando ele pega o estudante e fala que o estudante que financia o tráfico. Né? Você A inverte a violência, lógica. Né? Quem financia é o consumidor, e não é a produção global, não é uma questão sistêmica. Não é um problema de produção e de oferta, é um problema do consumidor. Né? Basta vocês não consumirem, classe média, que o problema do tráfico está resolvido. Bosta! Isso é um problema de até questão internacional, imperialista, com vários interesses. Então, assim, ligado a muitos banco, problemas. sistema bancário, né, Zé? Essa questão os E bancos. outra, Wall tem uma Street parada mostra também. isso, Ô, gente, o ônibus 174, porque ele fez o ônibus 174. Meus queridos, o Lobão gravou uma música que tem um refrão, ai, que endurecer sim, perder lá, e é o Lobão, sacou? Então, mas- assim, porque ele fez o ônibus 174 que, mas no fundo, caralho, mano. A prática... eu só não sei, Vanessa, eu concordo com você que a Olha só. solução do filme é a violência. Eu não sei se a solução é a violência. Para mim, a grande mensagem em Tropa de Elite é o pessimismo, né? Na verdade, assim, a descrença completa. Não tem muito salvação, né? Quer dizer, os policiais que deveriam... Nem o BOPE salva, né? Porque, no fim... A crueldade também está colocada ali. Ele quer criar um discurso que é falso, né, de que não é corrupto, de que o BOPE não é corrupto, é falso. Isso daí tem um monte de notícias para comprovar isso para a gente, mas ele é violento. Então, a violência é sempre um recurso usado tanto pelo lado dos traficantes quanto pelo lado da polícia, e no fim das contas, não tem solução, porque a ONG não vai solucionar o problema. Os estudantes discutindo lá na PUC não vão solucionar o problema. A polícia não vai solucionar o problema. Então, é o quê? Tá cada um por si. Só tem violência pela violência. Não tem tanta racionalidade nesse processo. Mas ele foi recebido. ele sacaneia a PM, mas o BOPE não, porque O BOPE é incorruptível. Uma suposta. É uma Ele suposta. é incorruptível, mas ele é violento. Tudo bem, mas aí. Entendeu? Aí A vai, violência- aí vai. Aí Mas vale, o violento exatamente. é incorruptível. É, O grande isso aí. nó é a questão aí, que eu posso ser violento, só não posso ser corrupto. E aí tem esse mito Exato. de que o BOPE é incorruptível. Não, E então. aí, nesse caminho, é que foi pavimentado. Não é à toa que se pavimentou essa união entre a figura do herói. Então, o Capitão Nascimento virou herói nacional. Né? E essa figura do herói, né, dessa instituição, que não é qualquer uma, é uma instituição voltada para a morte. E depois, essa figura do herói, se a gente for olhar para a conjuntura, outras pessoas encarnaram. Depois foi o judiciário que encarnou essa figura do herói. Então ele pavimenta, o modo como ele narra, ele vai pavimentando esse lugar de que a solução é o cara que vai lutar contra o sistema. E não importa por que meios ele vai lutar. Então esse é o problema. Sistema, né? Então, colocado de uma forma. Não, muito precário o modo como ele... assim, essa precariedade que ele monta o esquema de nomear isso como um sistema, que aí qualquer coisa cabe, né, e ao mesmo tempo nada, então é o vazio completo de análise sobre o que é isso, se colocar no polo do antissistema. Se eu estou combatendo o sistema, logo eu sou contra isso, eu sou antissistema. E isso colou, assim. Mas ele não é contra o sistema, ele se rende ao sistema, tanto que ele quer abandonar o sistema, né? Por um projeto individual, familiar. Ele quer sair disso. Não abandona, né? Não abandona. Mas A família que abandona Mas Mas ele. ele entra de cabeça. A família que agora, abandona né? porque não aguenta. E essa questão os meios justificam os fins, né? Ou seja, olha, a tortura é uma forma de fazer política.
né, na concepção que é passada ali. E dá O problema A não é censura é uma isso. forma de fazer política e ela é justificável se eu estou usando isso para fazer o bem, né, para garantir que o bandido bom é o bandido morto e que, né, a polícia vai garantir a proteção daqueles que, né, realmente merecem. E aí tem uma questão estética, e eu vou levantar a bola para o Rafa finalizar essa abordagem, que é a seguinte: ao longo do filme, o Capitão Nascimento vai convidando a gente a não só ser cúmplice, como participar do BOPE. Então você vai sendo convidado a ser mais um guerreiro que vai fazer parte daquela tropa de elite, que vai conseguir vencer todos os problemas e todas as dificuldades, né? Sendo resiliente e se tornar também um tropa de elite, se tornar um incorruptível e coisa e tal. E aí eu queria que o Rafa narrasse a última cena do filme. Não, então, é o modo como ele vai construindo isso. O movimento de câmera o tempo inteiro, ele tem a câmera na mão para dar essa sensação de que você está participando, como se fosse um videogame, enfim. Você está na cena, você está dentro, você está vivendo aquilo que os personagens estão vivendo. E esse recurso que ele vai usando, né, o tempo inteiro, enfim, faz um movimento como se você movesse a sua cabeça para acompanhar a ação, te coloca em cena. Então você vira o recurso ideológico disso você vira um participante. Você está sendo selecionado também junto com o Neto e o Matias. No final, o que ele faz? Ele coloca o ponto de vista no baiano, né, no finalzinho, na última cena. Então, na última cena ele bota a perspectiva subjetiva do baiano. Só que o que está apontado é violento, porque tem uma arma apontada para a cabeça do baiano, mas antes dele puxar o gatilho, essa imagem se desfaz. Né? Você tem o filme acaba, né, sem o tiro, na verdade. Aquela coisa, atirou ou não? Então, quem atirou? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, isso é muito sofisticado no filme, porque aí você está na perspectiva do baiano, mas o que acontece nesse momento é que você passa para o lado do Matias. Então, quando esmaece, você passa para o lado do Matias e quem aperta o gatilho é você. Assim, essa é a jogada muito bem feita do filme, porque você nunca vai estar na perspectiva do bandido. Rapidamente, é até um mecanismo psicológico, você se coloca na outra perspectiva. E aí você é o André Matias dando um tiro no baiano. Mas essa é a seleção. Mas o que acontece no filme... Só para encerrar, o que acontece no filme é a seleção. Todo o filme é um processo seletivo, vamos dizer assim. E no final, ele te captura. No final, o filme te puxa para o BOPE também. E não é à toa que depois o número de inscritos no BOPE dispara, né? Ô, Bruno, mas deixa eu te perguntar. Teoricamente... fala. Não, assim, eu ia te perguntar o seguinte, teoricamente, ele, ao fazer essa jogada de cena no final, ele supostamente está dizendo que o tiro do BOPE, supostamente, é dado contra nós, vamos dizer assim... Homens de bem, pessoas de bem. Cidadãos do Brasil. De bem. E na verdade, ele está mostrando, olha, supostamente, essa violência toda, é contra nós, e fica aquela coisa no final se o Matias vai atirar ou não. E como o filme acaba sem o Matias atirar, é como se deixasse aberto isso, para que o espectador pense se o Matias deve atirar ou não. Porém, ele faz isso depois de 2 horas de lavagem cerebral do policial dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, qual que é o problema. E, porra, mano, não aparece nada. Aí ele fala no final que tá dando a sua... não, porque é o espectador que vai dizer. É o espectador uma ova, meu querido. Você passou 2 horas falando agora você quer dizer que é o espectador? Porra, é muito fácil assim você fazer. Essa é a doutrinação que a direita acusa a esquerda de fazer. Essa que é a doutrinação, não é?
Você não acha, Bruno? Então vamos lá. Eu só queria fazer antes de responder, falar o seu comentário, é que o Rafa fala dessa questão da câmera final, e uma detalhe que me tomou hoje, que eu não tinha reparado antes, assistindo o filme para discutir aqui, não sei se vocês repararam também, mas na cena em que o baiano está dentro do barraco lá, que ele o comparsa é atingido por um tiro, o sangue cai na câmera, na lente. Tem o sangue na lente. Então, ou seja, você realmente está na cena. Tipo assim, cai o sangue em você. Então, assim, eu acho que isso só corrobora o que o Rafa já falou, assim, eu concordo bem no meu grau que o Rafa disse. Mas foi um detalhe que eu, né, assim, faz tempo que eu não assisti o filme, fui assistir de novo agora, que eu me deparei e eu não tinha reparado essa coisa do sangue na lente, né? Ou seja, como se tivesse sangue no seu olho, ou sangue em você mesmo. Agora, vamos lá. Voltando a essa coisa que você falou da lavagem cerebral e tudo mais. O que acontece? A gente tem tipos de final. A gente tem o filme com final em aberto, o filme com final e o filme sem final. O filme com final em aberto, nesse caso, não é bem o final em aberto, como você já falou. Você passou 2 horas construir uma narrativa que direciona uma interpretação. Eu me lembro quando eu trabalhava em jornal, assim, e tal, quando eu fui começar a fazer cinema, inclusive hoje em dia é proibido, né? Não existe mais propaganda de cigarro, mas se questionava que a propaganda de cigarro era a pior propaganda que existia. Por quê? Porque a propaganda de cigarro, ela faz da seguinte forma, ela não falava nada. Eu lembro a propaganda do Free, por exemplo, era um cara falando de asa delta, era não sei o quê, chegava no final, assim, o cara fumou um cigarro, o Marlboro lá, o cowboy, pá, não sei o que, chegava, não tinha fala. Hollywood, pô. Venha para onde assim, ou seja, não tinha fala. Era o quê? Eram belas imagens, uma bela música, e o espectador tira a sua própria conclusão. Que você não vai tirar uma conclusão, você tem direcionado ao pensamento. Então, ou seja, esse final em aberto não é um final em aberto, é um final direcionado. Assim, é para você ter essa ilusão de que eu cheguei a essa conclusão sozinho. Isso é o pior tipo de mensagem que existe, porque as pessoas acham que quando ela chega naquela própria conclusão sozinha, que ela tem uma afirmação muito forte daquilo, tipo assim, falando, não, eu pensei nisso, isso foi uma coisa que veio de mim. Então, assim, não tem ela não consegue entender, ou não consegue identificar racionalmente que ela foi direcionada pensando daquela forma. Então, assim, isso é muito perverso, talvez. Sim, sim. Uma outra situação em que isso acontece, né, que ele, de alguma forma, assim, toma partido, né, apesar dele querer manter essa neutralidade, e muitos terem vindo em defesa dele também, né, dizendo que aquilo ali era o olhar, enfim, ele mesmo não achava aquilo, né, era só porque ele queria colocar, a cena da mãe, né, a própria escolha. Por que ele escolhe colocar a mãe que está reivindicando o enterro do filho, né, uma situação tão comum, nos grandes centros urbanos, no Rio de Janeiro, e essa mãe é uma mãe de um traficante, né? Ela não é a mãe de alguém, né? Um morador da favela qualquer, é a mãe de um traficante, porque o que está por trás ali, subjacente à mensagem, de alguma forma, posicionar, né, o espectador e dizer assim, bom, mas essa mãe também está reivindicando que direito, né, que é enterrar o filho traficante. O traficante é um não cidadão, o traficante é aquele que não tem direito nenhum. O traficante é aquele que não é portador de direitos, né? Então, justifica de alguma forma, cria ali, né? Ele não é capaz de fazer com que a gente tenha empatia pela dor daquela mãe. Ele coloca o problema, mas ele coloca o problema completamente distanciado do espectador, né? Porque ele apresenta sob a ótica do traficante, né? E aí, obviamente, o traficante não é merecedor desses direitos. Então, também mais um momento aí em que ele, de alguma forma, poderia, né, ter complexificado, e isso é um grande debate hoje, né? Quer dizer, dentro dos próprios movimentos de mães, né, que atuam, né, que são mães de vítimas de violência policial. Entre elas existe esse debate, né? Quer dizer, algumas reivindicam que são mais injustiçadas do que outras justamente porque os seus filhos não tinham nenhum envolvimento com o tráfico, enquanto outros tinham, como se fosse mais ou menos legítima alguma morte ou fosse mais ou menos passível de punição a morte do policial, que o policial né, faz com relação a um traficante. Então, essa cena também é uma cena que é bem complexa. E o que acontece é que ele vai lá
Se tortura o maluco atrás do corpo do outro, mata não tem um. nada. Mata o cara e não tem nada. E pula pra outra cena. Então, Bota na conta do Papa. Exatamente. Bota na conta Vacilo do Papa. escolar. E aí tem uma questão, para fazer o paralelo com a realidade. Lembra daquele caso da Cláudia? Acho que era a Cláudia. Sim, A que foi enfermeira que arrastada foi por arrastada. quilômetros. Sim. Foi arrastada, né? O pelo discurso oficial do Estado foi: era uma traficante. Uhum. Como se ser traficante dá o direito da polícia a arrastar a pessoa em praça pública. Né? Então, tipo Pois assim, é. esse é o argumento. Ah, não, mas pode porque era um traficante. Tipo, onde está na E essa Constituição isso, reflexão, né, meu amigo? essa reflexão da gente pensar enquanto cidadão qual é o poder que a gente dá para a polícia, né? Qual é a legitimidade do poder da polícia. E aí a gente entra nesse debate da guerra às drogas, né? Que talvez a gente pudesse também refletir com Que não é fazendo uma debatido. comparação com Bacurau, né? Quer dizer, a guerra às drogas serve como grande justificativa para o exercício dessa violência institucionalizada, enquanto talvez em Bacurau os psicotrópicos sejam o caminho da libertação, né? O caminho É o contrário. popular, é exatamente o contrário. O passaporte para você ser um bacurense, né, é tomar um psicotrópico, senão nem entra. É isso aí. Pô, vocês sabem, olha só, vocês sabem que o lado B da Terra Plana gosta de polêmica, mano. Se não tiver polêmica, não tem graça. É o seguinte, tudo bem, beleza. Comparar o Lunga, aquele personagem maravilhoso, que rompe com o binarismo, que mete o facão nos fascistas, corta a cabeça deles, que lindo. Comparar ele com o Capitão Nascimento é até covardia. Eu queria fazer... bom, nem era o nosso mote original, mas só para levantar uma polêmica, porque tem um outro filme também, que poderia ter entrado nesse debate, que também foi colocado como um retrato dos nossos tempos e tal, que foi o Que Horas Ela Volta. E o Que Horas Ela Volta, se a gente for analisar, comparar, por exemplo, com o Bacurau, a gente vê que ambos colocam, não digo que é uma solução, eu não acho nem que o Bacurau se pretende a ser essa solução, inclusive, porque no final do filme, no final do Bacurau, na hora que eles vão enterrar, tipo, sei lá, o tal do o racistão lá, não sei se ele não é alemão, né? O ator acho que é alemão. Né? O ator é alemão. Não sei se eu lembro se o personagem é alemão. Mas enfim, vocês acham que vai ficar assim? Tipo assim, dá a entender que depois disso, porque eles estavam fazendo aquilo, vai vir uma reação. É o Bacurau 2. Mas enfim. Agora, o Bacurau, ele coloca a situação, beleza, o imperialismo vem com esse pensamento, né? Aliás, eu queria saber a opinião de todo mundo em relação a uma questão sobre isso. Como que o Bacurau foi genial ao colocar um negócio tão brasileiro e tão universal. E não é só porque os inimigos são gringos. E aí ele fala com um público de língua, sei lá, inglesa. Não é só por isso. É sim porque a questão que aparece em Bacurau é uma questão que hoje é uma questão candente na gringa. É uma questão candente nas eleições dos Estados Unidos hoje. Então, o filme é universal não é simplesmente porque tem um estrangeiro no filme. Não. É porque ele está falando que rola nos partidos de extrema-direita na Grécia, que agora foram criminalizados, na Ucrânia, nos Estados Unidos. Milícias de extrema-direita armadas. Exatamente. Então, assim, o Bacurau é sensacional também nesse aspecto. Mas eu acho interessante que o Bacurau ele coloca uma resposta para isso, que pode não ser a solução, mas uma resposta para isso, muito diferente, por exemplo, do que foi o Que Horas Ela Volta. Pra caramba do Que Horas Ela Volta, quero deixar bem claro. Eu gosto do filme. Eu gosto muito do filme. O filme é muito bom. Eu gosto muito do filme. E ele fala uma coisa que eu acho... Foi um filme que eu acho que o Brasil precisava de um filme daquele naquele momento. Eu gosto do filme. Mas... É o reflexo do democrático popular. Mano. Porra, mano. Falta Lunga no Que Horas Ela Volta. Falta o Lunga entrar naquela casa lá e passar o facão no cara que tava querendo, sabe, assediando pequena. Falta o Lunga chegar lá. Mas, enfim, né? Mas a menina joga. Mas a esquerda também, né? No Parasita mas a menina exerce esse papel, né? Eu pensei no Parasita também.
Rapidinho, só um adendo rápido, Danilo. A gente não se ligou muito, que agora comparando de fato os dois filmes, os dois personagens e tudo mais, é que assim, é porque o Bacurau são 5 anos no futuro. Aquele futuro que ninguém sabe quando é, mas é um futuro que tá aí. Sensacional isso, né? O Tropa de Elite, ele se passa em 97. Sim. E aí cabe assim, aí eu acho que a questão falou do contexto, naquele momento, então assim, eu acho que há de se avaliar contextos. Um é o de que a história se passa, que era, se não me engano, o governador do Rio de Janeiro, José Alencar. Não o José Alencar, o José Alencar foi vice-presidente. Foi o Garotinho, foi pré-Garotinho, o cara que foi Garotinho. Não vou lembrar agora, faltou o nome. Que tem uma política muito parecida com o Garotinho, que a polícia não subia morro, então não existia confronto traficante. E acho que isso é muito fácil na primeira fala do Capitão Nascimento, quando ele fala assim, você tem 2 ou 3 opções como policial, né? Você pode ser ou, de fato, policial, você pode ser corrupto, ou você pode fazer vista grossa. Se omitir. Uhum. Acho que é mais ou menos o que ele fala no decorrer do processo aí. É isso mesmo. E o Bacurau, cara, é o futuro, né? É pra frente, né? É se pensando na frente, daqui pra frente, e assim, são 5 anos no futuro. E assim, na verdade, eu acho que essa jogada do Tropa de Elite também, de pensar em 97, tem todo um contexto também se considerar. Porque assim, se a gente começa a olhar aquela configuração social, política, né? 97, ainda a gente estava governo, inclusive o governo do Rio também era PSDB na época, né? Também era social-democrata de direita, não passei. Mas, ô Bruno, é 2007, né, não? O Tropa de Elite? O Tropa de Elite, o filme ele é lançado, mas a história se passa em 97. Uhum. A história é em 97. Era Marcelo Alencar. Uma história do Rio de Janeiro, eu não sei o que lá, em 1997. Alencar, né? Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Pode crer. Então, assim, tem um político, inclusive depois do Garotinho que virou. Inclusive depois quando o Garotinho saiu do governo, que tem um intervalo de Garotinho da Benedita, que aí o Garotinho fala, porque na minha época não tinha criminalidade, o policial não morria, porque o policial não subia o morro, né? A Benedita começa a botar a polícia para subir o morro nessa época também. Vai evitar os traficantes, enfim. Mas a questão o que eu queria propor é o seguinte, a gente começar a pensar nesses contextos. Tipo assim, o Bacurau, ele surge no contexto que a gente está vendo hoje, né? Que é tenso pra caramba. E queria deixar um registro aqui. Sim. O Kleber Mendonça Filho e o Juliano são ouvintes do lado B da Terra Plana e falaram assim, vamos dar uma sacaneada no Danilo, né? E aí começaram o filme, né? Filmando a Terra e mostrando que ela é redonda, né? Não, inclusive, falando em Terra Redonda, eu queria fazer uma breve interrupção aqui, só para mandar um alô para os nossos amigos de Portugal, Estados Unidos, Chile, Cabo Verde, Argentina, França, Canadá, Holanda, Uruguai, Nova Zelândia, Dinamarca, Suíça e Itália, porque o Lado B da Terra tem ouvintes em todos esses países, tá? Está aqui no internacional. Olha, são 94% dos nossos ouvintes são brasileiros, mas nós temos aí 6% espalhados por esse mundo plano de meu Deus. A Terra não é chata nem plana. Se a Terra fosse redonda, seria globeta, não seria planeta, entendeu? Planeta era plana. Justo. Mas vamos lá. Mas a gente está no lado B, não tem problema ela ser plana, porque a gente está no lado B. O problema é estar no lado A. O problema é esse. Mas, Danilo, só para concluir aqui a minha fala rapidamente, é isso, voltando ao cerne principal do nosso assunto aqui, que é Capitão Nascimento versus Lunga, né? Assim, o Lunga é o nosso Mad Max do sertão, né, gente? O cara é a incorporação de N coisas do brasileiro ali, enfim, dos folclores brasileiros e tudo mais. E o Capitão Nascimento, ele é o Rambo brasileiro. É o cara, assim, que vai incorporar aquelas coisas do estereótipo dos personagens americanos, né? Mas, assim, ele carrega
signos do americano, meio Charles Bronson, uma coisa meio assim. E o Lunga não, o Lunga vai ter a nossa brasilidade, de fato. Acho que a gente se identifica muito mais com o Lunga do que com o Capitão Nascimento, né? Tem uma E coisa é legal no filme porque o que mostra, Lunga, né? ele tem a coisa de contestar, inclusive, tanto o binarismo, o pacote. Olha só, enquanto no Tropa de Elite é o bandido bom, bandido morto, esse é o discurso. No Bacurau, o pacote, Pacote inclusive, incorporado. ele é um fenômeno de internet de ser o motoqueiro, né? Matador. É o dedo mole, né? Ele é o dedo mole. Rapaz! Porra, é isso aí, caralho! Porra. Mas enfim, né? Então também tem essa questão, né? Da forma como você retrata as coisas. Quer dizer, no caso do Bacurau tem esse é a droga que é. O Bacurau não deixa ponto sem nó. Assim, o Danilo, é que o Bacurau tem uma assim, Bacurau, assim, só desculpa, Zé, eu já falei pra caramba também, mas é porque o Danilo tocou no ponto interessante, que o Bacurau é uma sociedade que é inclusiva, né? Então, assim, essa questão assim, não há, Exatamente. Assim, todo mundo está incluso, assim, o Lunga já é um personagem, primeiro assim, pra começar que o Bacurau não tem protagonista, né? Como a gente falou agora, a gente ficou um tempão falando do Capitão Nascimento, tomou a frente da Elite, ele narra, ele faz tudo. O Lunga chama atenção porque é o Lunga, mas ele não é protagonista do filme, não tem protagonista no Bacurau. Então, assim, ele é mais uma gente, né? O Bacurau que nasce Bacurau é gente, né? Então, assim, ele é mais uma gente no Bacurau. Então, assim, isso é muito legal, porque, assim, em Bacurau, as pessoas não estão preocupadas em julgar o outro. O prostíbulo fica do lado. No Tropa de Elite, o Fábio, por ser tido como cafetão, ele é mal visto. Então, assim, tem o Capitão Nascimento julga todo mundo. E esse é um aspecto importante. Ele não é julgado por ninguém. Ele julga todo. Ele julga o tempo inteiro, é um julgamento sem fim. O filme é um julgamento sem fim. E ele é o juiz. E esse que é o problema. Juiz e alguns casos raspa executor, né? E é uma questão assim, que o Morro dos Prazeres não é à toa também, assim. Porque a gente pode ver que quando entra algum tipo de relação com prazer, ele interdita. Ele interdita. Quando o Matias tem uma relação com prazer, que é com a namorada, é interditado. Então, o prazer é problemático no modo simplório que ele criou para si. Ele interdita toda a possibilidade de prazer. Então, não pode ter prazer. Né? Então, é uma pulsão de morte e que ele leva adiante. E é um julgamento do começo ao fim. E isso é marcante, assim. Essa relação que vai estabelecendo que esse personagem faz é de juiz no final das contas, né? Não, é isso. Agora, e o Bacurau estava dizendo que não deixa ponto sem nó, né? E tem também uma outra parada, que aparece também no Que Horas Ela Volta, inclusive, que eu citei agora há pouco, que é o lance bem pro Brasil, né? Bem pro público brasileiro, né? Que é o lance os dois personagens lá, os motoqueiros, né? E que se acham, né? Super brancos e Carioca que é confundido com paulista. Porra, que a gente é do Sul. Ai, caralho, que maneiro que colocou isso também. Então, assim, o Bacurau não deixa ponto sem nó. Praticamente as questões fundamentais é droga, é questão identitária, é a questão de racismo, é a questão da violência e a questão da resistência, do direito à resistência, porque essa eu acho que é a questão fundamental, talvez, do Bacurau em relação ao que a gente precisa no Brasil hoje de legitimar o direito à resistência, que está em Constituição de país desenvolvido por aí, né? E no Brasil não pode. O povo não pode resistir, porque a resistência é crime. A resistência é criminalizada, vamos dizer assim. E mesmo
quando a gente pensa numa resistência legalizada, né, que foi institucionalizada lá desde o Vargas, através desses direitos tutelados, a gente observa a retirada, inclusive, desse direito legalizado de resistência, né, através da reforma trabalhista e o que a gente está falando, né, agora. A deforma. Então, é isso, né? Nem é legalizada, nem institucionalizada é mais possível ou legítima, né? Dentro dessa nova lógica que a gente vai enfrentando. Ô, Ale, eu queria também, a gente está, na verdade, gente, o papo está muito bom, né? Mas a gente está para os momentos finais, o podcast, infelizmente. Uma coisa que eu não podia deixar de perguntar para você, porque eu acho isso também outra coisa importantíssima que aparece no Bacurau, que é o seguinte, a importância, eu sou meio benjaminiano, sacou? Walter Benjamin, eu acho que a história e o resgate, os mortos do passado precisam voltar para falar com a gente, entendeu? Porque os mortos do passado são das lutas do passado que legitimam as nossas lutas hoje. E, infelizmente, o Brasil, às vezes, pelas próprias tretas que tem na própria esquerda, eu acho que essas tretas, em parte, são saudáveis, se a gente é dialética, se a gente não tem a tese e a antítese, a gente não avança. Mas não significa, com isso, negar por completo o passado, negar por completo as pessoas que lutaram antes da gente. E o Bacurau tem uma questão que é a questão da memória, a questão da memória dos que lutaram antes, né? Que aparece na questão no lance do museu. O lance do museu do Bacurau é uma sacação, sensacional, né? Sensacional. E como que, e aquela coisa do mesmo jeito que, né, que cortaram a cabeça do Lampião, nós vamos cortar a cabeça dos filha da puta agora. Então isso eu acho, assim, legitima a resistência, não só legitima a resistência pelo fato que estava acontecendo ali, né, nos 5 anos no futuro, mas também legitima a resistência pelo que aconteceu antes. Que eu acho que isso falta um pouco na esquerda. E que é um exemplo disso, a gente não está lutando só pelo que a gente é agora, a gente está lutando por gente que morreu no passado também, né? Então, acho isso importantíssimo. Eu queria... A Alejandra, estou falando da Alejandra, que a Alejandra trabalha muito com isso. Essa questão da memória é muito importante. Eu acho que isso aí, no Bacurau, está sensacional. Eu queria ver o que você acha também. Fala aí, Zé. Quer falar? Depois eu falo. Eu só ia falar que um exemplo disso que o Danilo está falando, da importância da história e como no Bacurau eles conseguem abordar isso de uma forma muito bacana. A gente até fez um debate sobre o Bacurau, então sugiro quem tiver interessado procurar lá no nosso canal. É que o Lunga, ele arranca a cabeça de todos os outros, mas o Michael, que é o mentor, né, daquele processo imperialista / fascista, vamos dizer assim, ele não mata, ele enterra. Né? Isso é uma forma de considerar a história. Né? Por quê? Porque de tempos em tempos o fascismo vai ser desenterrado e vai voltar à superfície e a gente vai ter que lutar contra ele fala isso de novo. O fascistão fala, você vai ver o que vai acontecer. Ele já vai voltar, né? Não dá para matar, né? Vai voltar. Para eu não falar mais e passar para a Lê, aquilo que você perguntou lá atrás, o fenômeno, porque é universal, né? Antes de ser universal tem que cantar na própria aldeia, né? E aí, se a gente for ver esse aspecto, a história de violência que está posta ali no Bacurau é a história do Brasil. Sim. O Brasil é um país em guerra desde a sua origem, né? Então, sim, mas é o Brasil também falando com o mundo. Da luta de classes, né? Sim. Então, esse legal. É um aspecto interessante. Ale, fala aí da questão da memória. Não, essa questão da memória é um pouco que a gente conversou lá, né, no canal. Ela tem, para mim, são duas frontes de resistência, né, que vão organizar esse movimento de resistência popular. Um é a educação e o outro é a memória, né? Então ela se dá ali no momento, digamos, da maior catarse do filme, que eles buscam, né, as armas do museu,
e justamente por esse desdém dos gringos com relação ao que Bacurau tem para, né, essa arrogância que os outros têm, acho que não tem nada para ensinar. Então, a memória, ela ensina, né? E a memória, ela é algo que motiva a ação. Eu acho que isso é muito importante, né? De colocar, porque muitas vezes a memória é pensada como algo que está só no passado, né? Mas a memória, ela é algo sempre que parte do presente, que parte do momento atual, das questões atuais, né? E aí olha para o passado, a gente olha para o nosso passado, a partir do nosso olhar no presente, escolhe que passado a gente vai olhar, né? Em que período histórico a gente vai olhar, porque a gente quer se relacionar com um tema ou outro. E a outra é a educação, né? Porque eles resistem, o povo de Bacurau resiste na escola. É na escola onde eles estão e é onde se organiza ali a resistência. Então, eu acho que tem esses dois frontes, né, de resistência, de batalha, que aparece ali. E se a gente quiser fazer uma reflexão comparando com o Tropa de Elite, na verdade, a amnésia completa, né? Nem a polícia tem... se relaciona com essa memória, ao contrário, busca o apagamento, né, efetivamente, das histórias, nem os traficantes, que também não estão ligados à sua história de resistência. Então, nesse sentido, o tráfico também é um lugar da violência pela violência, né? Porque na medida em que ele não se relaciona, totalmente diferente dos moradores de Bacurau, que estão resistindo com um sentido histórico, porque se liga a uma luta histórica, se liga ao passado. O traficante também não está resistindo para ser antissistema, né? Ele está resistindo, incorporando a mesma lógica individualista que impera dentro do sistema capitalista, né? Que organiza a lógica das cidades, mercadoria. Então, essa é uma diferença que eu acho importante. Na verdade, no Tropa de Elite existe uma ausência de memória, que na verdade é reflexo da reprodução da nossa lei de anistia, que garante essa impunidade e que faz com que, né, bota tudo para baixo do tapete, ainda que a gente veja que recorrentemente é impossível colocar tudo isso embaixo do tapete. E isso retorna, né? Mas retorna de uma forma, aparece pelo menos, né, de formas desiguais. O Que Horas Ela Volta é bom para a gente pensar isso, né? Que de alguma forma é a retirada desse pó, né, para baixo do tapete. Ele tenta fazer um pouco isso e talvez a menina seja um pouco esse personagem redentor, né? O futuro, o próprio futuro. Então, diferente do Tropa de Elite, que para mim, além de uma visão conservadora, tem uma visão pessimista, né, de futuro, quando ele prospecta o futuro, não tem nada de bom nesse futuro. Só tem o próprio individualismo aprofundado ali e só tem a violência como lugar, né, como ponto de partida e como ponto de chegada. No caso do Que Horas Ela Volta, a gente consegue observar uma mudança, era um outro contexto, que o filme também foi produzido, né, em que, de alguma forma, os setores populares estavam ali com um pouco mais de alento, completamente diferente de hoje. E no caso do Bacurau também é um pouco otimista, né, no sentido de que a gente também tá ali, bom, pelo menos não matou, mas enterrou o fascismo por agora, né? E enterrou como? Nos dá alguma pista de como a gente consegue, né? Qual o caminho que a gente vai adotar para conseguir enterrar esse fascismo. Mas aí é como diz a máxima, é o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Eu acho que tá presente isso no caso de Bacurau. Eu acho que o Bacurau ele não deixa também dizer agora vencemos e final feliz, não é assim? Não, tanto não é porque a realidade deles é dura. E tanto é dura que, apesar deles terem o maior desprezo possível pelo prefeito, eles aceitam a comida os alimentos que o prefeito traz. Ou seja, ali... Mas o remédio não. O remédio não, mas os alimentos sim. O remédio fica para quem quer, né? É muito maneiro o Bacurau, mano. Ele vai dar uma chulapada na indústria farmacêutica. Caralho, mano. O Bacurau não deixa ponto sem nó, mano. Não. Demonstra uma consciência social, né? Uma consciência de classe ali, que eu falei que era uma consciência em si lá,
o da última fala do Capitão Nascimento, né, que tem alguma, né, visão sobre a classe, em Bacurau os caras têm uma consciência para si, né? Eles já têm noção, né, da necessidade histórica, né, da transformação. Porém, ali demonstra a escassez, né? Eles falam, olha, precisamos desse alimento e temos que dividir cada um segundo suas necessidades ali, né? Essa parada é maneira também. Tem uma parte em Bacurau... Bacurau é isso. coletivo, tudo coletivizado. Tem uma parte em Bacurau, quando alguém tenta o Salve-se Quem Puder, que é um casal tenta fugir na madrugada, dá errado. Então morre. Então, A solução é coletiva. A solução é a partir de um coletivo organizado. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Infelizmente. Temos que fazer de novo. Mas eu queria pegar algumas considerações finais de cada um. Eu tenho uma que eu queria colocar rapidamente, que é também sobre Bacurau, como que... E isso é muito maneiro, né? Porque o Tropa de Elite, ele fala para o público ou conservador, ou aquele público que está ali meio que facilmente cooptado por esse discurso, né? Enquanto que o Bacurau é muito maneiro, por quê? Porque ele joga com a percepção primeira do público. Ele brinca com isso. Leva o público a pensar uma parada e depois, opa, e aí te faz cair na real. Isso é maneiro pra caramba. Não é martelar o que o Datena, sei lá, não sei se é o Datena, Wagner Montes, qualquer um, ou Siqueira, aquele Siqueira, sei lá das contas, não é martelar o que a mídia já martela o tempo todo. Não. É te fazer te dar uma virada. Por exemplo, tem o lance na hora que aparece o disco voador. Até então, você tá vendo o filme, parece o disco voador. Aí, os personagens supostamente do sertão, que são ignorantes, supostamente, eles vão, não, era um drone. Tem um drone que eles botaram no formato. Sabe, isso é muito maneiro. Ele trola a gente o tempo todo. O tempo todo ele fala, peraí, o povo oprimido, ele não é esse povo ignorante, não é esse povo só vítima. E isso é muito maneiro. Tem também um outro momento que é aquele casal mais de idade que está sendo cercado porque os outros super mais jovens, brancos e gringos e tal, e que vão lá, o casal tá pelado, totalmente fora do padrão de beleza, sabe? É muito maneiro e o cara na maior calma, e você pensa, porra, vão passar os caras, né? Os imperialistas vão chegar e vão metralhar. E ao contrário, mano, os malucos vão e arregaçam aquele maluco. Essa parada, esse diálogo que o Bacurau faz com o espectador, provoca no espectador uma coisa radicalmente diferente, radicalmente mesmo, no sentido da palavra, radicalmente diferente do que o Tropa de Elite faz. Porque o Tropa de Elite, ele apenas martela aquilo que o pensamento conservador diz o tempo todo. E o Bacurau não. O Bacurau te leva a questionar, às vezes, aquilo que você mesmo está vendo no filme não estava se ligando, às vezes, né? Ou muita gente não se liga. Enfim, a forma como dialoga com o espectador do filme e aquilo que o filme quer provocar no espectador é completamente diferente. Enfim, eu acho que é um pouco isso aí, mas eu queria ver as reflexões finais de cada um de vocês aí. Vamos lá, vamos ver. Então, eu acho que é isso. O Bacurau, ele puxa seu tapete. Ele vai te encaminhando para um lugar que seria o mais fácil de um discurso, né? Te coloca no lugar e depois te tira de lá, te puxa o tapete o tempo inteiro. E o modo como o Tropa de Elite vai construindo é um monte de clichê, é um monte de lugar comum. Aqui, ele vai vomitando esses clichês. Simplismo. É um simplismo, mas aquilo vai te convencendo, porque o filme nada vai contra aquilo. É isso que é foda. Porque se ele tortura, ele vai chegar ao baiano.
Então, é só torturar. É eficiente, é eficaz. Então, isso que o filme é perverso nesse aspecto. Nada está fora do lugar, as coisas se encaixam, né? Até na coisa da medicação, porque ele está com síndrome de pânico e tal, mas como é que o filme resolve isso? Ele dá um esporro na mulher e fica tá curado, entendeu? Se cura. Claro que a mulher larga ele, enfim, mas essa coisa de salvar a família, né? Esse discurso da família também me incomoda, porque ele quer resolver tudo para salvar a família. Claro que as coisas não vão... Mas isso vai cativando. Até no final, ele diz, eu queria ficar com a minha família, agora eu vou colocar ele no meu lugar para ficar com a minha família. Mas não tem mais família, porque a mulher largou ele, entendeu? Mas ele insiste nesse lugar da família, não sei o quê. Então, nesse aspecto, politicamente, esteticamente, são antagônicos. São perspectivas muito... estão em polos opostos nesse sentido. Do ponto de vista não só político, mas como estético. O modo como o Kleber e o Juliano Dornelles vão construindo a narrativa e o modo como o Zé Padilha constrói. Então, é uma narrativa ordinária, vamos dizer assim. O do Zé Padilha, vulgar. Ó, e o do Kleber, ele vai te tirando do aspecto do sensório motor, de você recebe a imagem e reage. Ele vai te quebrando essa lógica Exato. Que é essa. E eu acho que essa... Vulgar, inclusive, esteticamente, né? Porque o Tropa de Elite é tecnicamente muito bem feito, eu não estou debatendo isso. Isso sim, eu acho que é tecnicamente muito bem feito. Mas é aquela estética ali, né? Sabe? Mais ou menos previsível em termos de música, né? Começa com aquela música, nem sei quem canta aquela merda daquela música, Tropa de Elite. Detonautas. Começa com... É Detonautas aquilo, né? Não, coitado. Mas é de Ruana. Mas começa com o Rap das Armas. Na verdade, aliás, vale dizer aqui, originalmente MC Júnior e MC Leonardo tinham composto outra música para começar. Já tinham o Rap das Armas, mas a música é aquela infelizmente já morreu muito inocente nessa terra deprimente onde reina a lei do cão, que é uma música muito mais crítica, assim, muito mais, sabe? Muito mais. No final das contas, não entrou no início do filme. E o Zé Padilha optou pelo Rap das Armas, que mas enfim, vamos lá. Mas aí as considerações... não, eu vou só aproveitar, vou aproveitar essa temática para ilustrar algumas coisas dentro dessa consideração final. Dentro dos discursos, só para ilustrar, por exemplo, o que a mídia põe e o que o Tropa de Elite põe. A universidade é um antro de esquerda e maconheiro, né? E aí ele passa essa visão da universidade, né? Desdenha o professor que está tratando Vigiar e Punir do Foucault, lá, né? Isso daí é só no mundinho de vocês que existe e coisa e tal, né? Então desdenha da universidade, desdenha, né, da questão da saúde mental, né? Como o Rafa falou, né? Se curar significa o quê? Brigar com a mulher e jogar os remédios fora, né? Então ele pega todos os estereótipos, né, da corrupção e coisa e tal, e o Kleber e o Juliano, eles, na verdade, desconstroem todos aqueles estereótipos que foram colocados na eleição. E o filme foi, né, uma resposta ao discurso ideológico das elites, né? Principalmente a paulistana, que ficava falando é culpa do Nordeste quando a Dilma ganhou, né? Então ele fez tudo isso, né? Eu vou embora para os Estados Unidos, né? E aí é legal quando ele pega o binóculo e fala assim, vocês se acham, né? Vocês, elite paulistana, se acham, né, europeus, americanos, mas a gente não enxerga isso em vocês, né? Então eles vai sacaneando tudo aquilo que foi
foi produzido pela mídia e pelas elites, né? Dessa forma, como o Rafa falou, antagônica. Então, só queria pontuar e ilustrar isso com algumas cenas, inclusive pelo da Terra Redonda, né? Enfim. Então, eu acho que é muito maneiro isso. Eu queria comentar uma coisa que é, na verdade, menos dos filmes e mais desse processo que a gente falou no início, né, da recepção do público, né, dos públicos, dos dois filmes, né, se no Tropa de Elite, que faz toda essa apologia, né, à violência, à tortura, isso repercutiu e parece que é quase o retrato do Brasil, né, que explica a forma como as cidades são, né, no Brasil, porque também, principalmente quando você vê assim, a imagem externa, né, o próprio turismo, como é que o turismo entende o Brasil, tem medo da violência, né? Parece que é uma guerra civil que está aqui instalada e o problema da violência é uma grande questão. Então, e o Tropa de Elite, como foi esse filme que teve essa repercussão, extrapolou a própria circulação no Brasil, os meus amigos, né, Argentina, quando você viaja, conheço alguns filmes brasileiros, o Tropa de Elite é um deles e parece que é o retrato do Brasil, então tem esse processo de naturalização de um monte de coisas que estão colocadas ali no filme. E no caso do Bacurau, parece que tem uma circulação um pouco mais restrita, né? Além de ser um pouco mais restrita, as pessoas que foram ver, os bolsominions de plantão, colocam como se fosse uma grande apologia à violência, né? Esse debate está colocado. Quer dizer, no Tropa de Elite isso não era um grande incômodo, isso é naturalizado ali e serve como metáfora para explicar o que é que acontece nas cidades. E no caso do Bacurau, não. Aí essa mesma população fala assim, mas olha que violência, né? Que violência generalizada, que violência gratuita. Então, do ponto de vista, né, dessa recepção do público, eu acho que é algo também para a gente pensar, que é esse fascismo incubado que talvez agora esteja se manifestando de forma mais clara e que no Tropa de Elite ainda estava ali um pouco tímido, né? Quer dizer, já estava ali colocada a adesão, mas ainda estava de forma tímida. E agora, quando se inverte, né? Ou quando se complexifica a realidade, como vocês colocaram, aí ela é violência, ela é só apologia à violência. Então, esse ponto, enfim, é algo que eu acho que serve para a gente também pensar, né? Como é que isso repercute nos públicos, que públicos são esses que estão consumindo esses filmes e de que maneira. E aí eu acho que parabenizar aí a importância desse convite aí da gente, dizer que estou muito feliz de ter participado aqui, porque eu acho que é a nossa tarefa também, né? A nossa missão aqui poder complexificar esses debates que aparecem de forma rasa. É isso aí, valeu. Ô, Bruno, tudo começou a dar errado quando aplaudiram o Capitão Nascimento? Cara, não só aí. Acho que aí foi só um reflexo de já existir também. Não foi só, acho que não foi só por aí. Assim, a minha consideração final, na verdade, tem um pouco a ver com o que você falou um pouco para trás, a pavimentação. Eu gostaria do termo pavimentar. E foi exatamente isso. Ele abriu o caminho para o que a gente está vendo hoje. Essa questão do contra a corrupção, não sei o que e tudo mais, foi o que gerou o povo lá o pessoal de Curitiba fazer o que fez sem qualquer consequência, enfim. Para acabar com a corrupção, qualquer coisa vale. E aí, no caso do filme, é pela tortura e tudo mais, lá é pelas formas como todos nós vimos, né? Então, assim, se criaram heróis. É engraçado a gente falar disso, porque ontem, né, eu tive um discurso lá do Inominável, falando que a Lava Jato acabou, porque agora tem uma corrupção no Brasil, né? Enfim. Agora o Brasil é um país livre da corrupção. Mas, enfim, como se o exército, na época da ditadura não teve corrupção, enfim. Não vou entrar nesse mérito, que a discussão foi mais longa. Cuidado. Mas é justamente isso, eu acho assim, que a gente... eu acho que o filme pavimentou, assim, hoje olhando para trás, eu lembro que na época foi um filme que eu assisti, eu gostei muito, lembro da repercussão do filme, inclusive, e fui assistir Bacurau no cinema, foi um filme que eu me lembro, e eu não sei se as pessoas estão ouvindo agora, aqui não sabem, mas todos nós somos amigos, tá? E eu me lembro que no Bacurau, quando eu assisti, não deu pra perceber. Eu assisti Bacurau,
eu deixei o Rafa e o Zé no bar e fui assistir Bacurau sozinho, porque eles tinham assistido o filme. E eu não queria conversar com Se eles. você ficasse no bar, você ia pegar todos os spoilers, porque justamente isso. Era um momento catártico que a gente ia falar só de Bacurau. Assim, por uma semana que todo mundo viu o filme, tava todo mundo pulsando por aquilo de cine, querendo expor como o filme mexeu e tudo mais, e eu não tinha assistido ainda. E aí eu larguei o Rafa e o Zé no bar pra assistir o filme ao lado do bar. E aí saí e foi engraçado que eu saí do cinema, né? Os dois me esperando. E aí? Pra gente, calma, pra gente dar uma cerveja que eu quero processar o que eu bebi agora. Mas, Bruno, vou te falar. Todo mundo que participa do Lado B da Terra Plana, mesmo aqueles que eu não conheço pessoalmente, são amigos, todos nós somos. Tá no Lado B, porque na verdade, assim, a pessoa tá ouvindo a gente agora, a gente tá aqui se comportando, todo mundo ouvindo, a gente não se interrompe, mas se eles visem a gente no bar, nossa, era quase briga de faca. É a vontade de um dia nós vamos gravar no bar. Sem contar... Vai ser impublicável. Sem contar que nenhuma conversa tem início, meio e fim, né? É isso. Começa vários debates e não termina nenhum. A gente começa em Bacurau e vai terminar lá em... Sabe-se lá onde. Sabe-se lá onde. Minha gente, olha só. Mas é isso, acho que minha fala final justamente ficando agora, tirando a nossa intimidade que foi exposta agora para os ouvintes, é isso, eu acho assim, eu acho que ambos os filmes têm seus méritos, eu acho que o Tropa também tem seus méritos técnicos, tem mensagens ali também que há de se analisar, assim, enfim, mas o Bacurau é o Bacurau, né, gente? Assim, o Bacurau mexe com a gente, assim, por a gente que pulsa pelo prol do coletivo, por um mundo melhor, enfim, por N aspectos aqui que todos os que pensam mais ou menos parecido. Então, assim, o Bacurau mexe com todos nós, assim, é um filme que nos cativa demais. Lunga Inclusive, a última curiosidade aqui, a Alejandra tem 2 gatos, né? Ah, meus gatinhos, Lunga e Pacote. Lunga e a Pacote. O Danilo também tem um Lunga. E o Danilo também tem um Lunga, né? A pessoa que é tão criativa para o nome que, assim, tem 2 Lungas aqui, né? E 2 Lungas de mascotes aqui dos amigos. E os Lungas são irmãos, inclusive. São irmãos. O Lunga é um gato humano, quero deixar bem claro aqui, mas depois a gente isso daí. Mas, minha gente, olha só, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, vai ter que marcar outros para o futuro aí. Eu agradeço demais a participação de vocês no podcast lá do B da Terra Plana. Mando um abraço aí para os nossos amigos da Nova Zelândia, da Suíça. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. E recomendando a todos o canal Cinema e Sociedade. Só botar no YouTube, Cinema e Sociedade. Tem análise de filmes. Não é só... olha, tem uma porção de filme maneiro aí que eles já analisaram. Então, entra no canal... Como é que é? Inscreve no canal, aperta sininho, mano, dá joinha, mano, dá um like no vídeo, é isso aí, tá? Para apoiar essa iniciativa. O mais importante se for, vai na paz. Vai na paz. Beleza, minha gente, muito obrigado. Valeu. E aí a gente encerra mais esse episódio de Galera, abraço. Da Terra Plana. Valeu! Beleza. Ficou massa, hein? Bom demais, Danilo.